Bem-vindos ao Turismo em Destaque, hoje dedicado ao impacto das eleições legislativas no turismo e também se o novo quadro político pode comprometer alguns projetos, como o novo aeroporto ou a ferrovia. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. No que diz respeito ao impacto das eleições legislativas no turismo, e isto apesar de ainda não termos resultados finais do ato eleitoral do passado dia 10, há quanto a mim um dado que é já incontornável. É que seja qual for a configuração final do nosso Parlamento, estaremos sempre perante uma solução política muito periclitante e isso que naturalmente preocupa e tem vindo a preocupar muito toda a comunidade turística. Aliás, o espelho mais óbvio dessa preocupação têm sido as muitas mensagens e os muitos pedidos de esclarecimento que ao longo da última semana me têm sido remetidos para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com. Perguntas essas e pedidos de esclarecimentos esse que naturalmente eu agradeço e muito. Aliás, aproveito a oportunidade para lhe dizer e para recordar que deve usar e abusar deste endereço, programa turismoemdestaque@gmail.com, para colocar as suas perguntas ou sugerir os temas que eu gostaria de ver abordados. É que a sua participação é fundamental para todas as semanas irmos alimentando este seu Turismo em Destaque. Indo agora à resposta propriamente dita, e apesar de ainda não conhecermos os resultados quer dos círculos da Europa, quer fora da Europa, que aliás, diga-se em abono da verdade, podem vir a alterar radicalmente o desfecho do ato eleitoral do passado dia 10, tal como neste momento temos como adquirido, há algo de inelutável e de até de incontornável que resultou da expressão da livre vontade dos portugueses, que verifique-se qualquer que seja um dos cenários. E refiro-me à incerteza, refiro-me à dúvida, refiro-me à fragilidade da solução política que vier a vingar e que, escusado é dizer, com ela também trará uma contaminação da economia. Daí que concordo inteiramente com a apreensão generalizada com que a totalidade dos agentes económicos está a assimilar estes resultados e com os apelos para que a política e os políticos tudo façam para garantirem, se não uma solução de longo prazo, pelo menos uma de médio prazo. É que todos sabemos bem que para uma economia, para qualquer economia prosperar, é fundamental que haja dinamismo económico, que haja consumo, que haja investimento, tanto por parte das pessoas e das famílias, como também por parte das empresas. E para que isso aconteça, é imprescindível que exista confiança. E só há confiança quando há estabilidade e quando há previsibilidade. Ora, aquilo que acontece é que neste momento estamos a atravessar uma conjuntura internacional muito difícil e adversa, justamente à criação de condições para que exista essa confiança e para que exista essa estabilidade. Repare-se que neste momento estão em curso, entre muitos outros conflitos, duas guerras, uma na Europa, na Ucrânia, e outra no Médio Oriente, em Gaza. A inflação está a baixar, mas está a baixar mais lentamente do que seria desejável e com isso as taxas de juros continuam altas para a suster. Este tem sido um ano e vai continuar a ser de múltiplas eleições por esse mundo fora e, sobretudo, de eleições em alguns Estados protagonistas, isso é, naqueles que moldam o nosso presente e que vão, com certeza, intervir e moldar o nosso futuro. Começamos também a assistir, em alguns casos, à democracia a começar a ser substituída pela autocracia, ou pelo menos dessa começar cada vez mais a ser uma forte possibilidade noutros casos. À sustentabilidade ecológica e ambiental cada vez ficar mais para segundo plano e às catástrofes naturais a sucederem-se com maior frequência, com os resultados trágicos que todos conhecemos, e podia aqui continuar a enunciar situações. Ora, escusado é dizer que perante este quadro, que já por si não é nada famoso, a última coisa que Portugal precisava era de se encontrar numa encruzilhada política como aparentemente parece estar. É que nós não nos podemos esquecer que somos uma pequena economia e uma economia periférica. É uma economia que depende muito do turismo porque não temos tido a capacidade de definir uma estratégia para podermos diversificar toda a economia nacional. Temos perdido oportunidade atrás de oportunidade para realizarmos as tão desejadas e propaladas reformas estruturais da saúde à educação, da justiça à administração pública. A inflação continua a penalizar e muito o poder de compra. Veja-se as taxas de juros altas que implicam nos créditos ou o aumento constante que temos estado a sofrer dos custos da energia. Isto tudo aliado aos baixos salários, à descapitalização das empresas e à elevada carga fiscal, em nada ajuda a que seja fácil inverter o atual estado de coisas.
Ou seja, aquilo que se verifica é que temos o consumo penalizado, pois as pessoas, as famílias, as empresas, na dúvida, na incerteza, preferem resguardar-se, isto é, preferem poupar ou precaver-se e canalizar os seus recursos para aquilo que é o mais essencial: a habitação, a alimentação, o vestuário, a educação, a saúde, os transportes e que lá está, deixando os produtos turísticos e os serviços turísticos para segundo plano, ou se quisermos, o lazer para melhores dias. Como igualmente também temos o investimento penalizado, sobretudo o investimento privado e maiormente dentro deste o investimento estrangeiro, já que a falta de confiança em nada beneficia, muito menos estimula o risco de se vir a investir num país que pode rapidamente passar de um momento para o outro e de supetão a estar em sobressalto político. A tudo isto, acresce o facto das mudanças, das alterações no quadro político também poderem comprometer a maior enxurrada de fundos comunitários de que há memória, refiro-me em concreto ao PRR, ao Plano de Recuperação e Resiliência, que já de si estava a revelar atrasos, os quais se podem, doravante, vir a agravar. E isso vai igualmente penalizar o investimento público, pois, ao contrário da maior parte dos nossos parceiros comunitários, optou-se por destinar aquilo que ficou conhecido como a bazuca europeia, esmagadoramente para o setor público, ou, se quisermos, para o Estado. Ora, de tudo isto, tenho para mim que há 3 grandes conclusões que se podem retirar quanto ao impacto das eleições legislativas no turismo. A primeira conclusão é que, tal como em qualquer outra área da atividade económica, a instabilidade, a incerteza e a desconfiança prejudicam o consumo e o investimento no turismo. E se a conjuntura internacional já não era de feição, o resultado desta eleição pode criar mais dúvidas do que certezas e assim agravar a conjuntura política interna, colocando o país e a economia em maior sobressalto. A segunda grande conclusão é que se o ano de 2024, maiormente o primeiro semestre, não se afigurava nada fácil, com este cenário, o próximo futuro do turismo ficou claramente mais periclitante, com o mercado interno a poder vir a retrair-se também na segunda metade do ano, isto mesmo que exista uma estabilização em baixa da inflação e, consequentemente, as taxas de juros acompanhem também essa descida. E, finalmente, uma terceira conclusão, que o próximo governo, qualquer que ele seja, deve pugnar pela governabilidade e no modo e na forma como escolher tutelar a atividade turística, porque tem que o fazer de forma competente. E nesta situação não há espaço para experiências, não há espaço para ensaios e muito menos para erro. O turismo é demasiadamente importante para que hajam abordagens deste género. Portanto, mais importante do que tudo é o turismo não fazer disto um pedido, mas antes uma exigência. Se o novo quadro político pode pôr em causa projetos como o novo aeroporto ou a ferrovia, é, na minha opinião, uma questão extremamente pertinente. E digo que ela é muito pertinente, sobretudo por 2 grandes ordens de razões. A primeira é porque, como todos sabemos, não há turismo sem a deslocação e, portanto, todos estes equipamentos, todas estas infraestruturas são fundamentais para possibilitarem essa deslocação. E a segunda grande ordem de razões é que tem a ver com o facto de, aparentemente, as posições dos partidos políticos terem ficado muito claras nos compromissos que assumiram com o eleitorado durante a campanha. Portanto, isto, se ninguém acabar por dar o dito por não dito, não haverá razões para que haja qualquer sobressalto ou qualquer risco. Mas eu gostaria de ir por partes. No que respeita à ferrovia, a maior parte da modernização das nossas linhas está em curso e, em muitos casos, está mesmo em obra, e o que é expectável é que tudo continue a avançar. Espera-se que os atrasos na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência não prejudiquem ou venham a suspender ou atrasar o ritmo das obras, até porque, como comecei por dizer, muitas delas já estão por si atrasadas. Já no que se refere à alta velocidade ferroviária, o primeiro concurso público internacional para a ligação Porto-Aveiro já foi lançado, e estou-me a referir ao troço Campanhã-Oiã, e o segundo troço, Oiã-Sor, também está previsto que o seu concurso público internacional, e daquilo que eu consegui saber, seja lançado até ao final do mês de junho. Ou seja, aparentemente o cronograma e o calendário estão a ser cumpridos de acordo com o que estava previsto. Contudo, eu nesta questão da alta velocidade eu tenho para mim 2 coisas. A primeira é que nós não nos podemos esquecer que estamos perante concursos
públicos internacionais. Mas também estamos perante uma linha de alta velocidade que está, sobretudo, baseada em parcerias público-privadas. E também de um investimento que está em causa ser muito elevado. Só nesta primeira fase, isto é, para os 2 troços que acabei de referir, estamos a falar de qualquer coisa como 3.729 milhões de euros. Naturalmente, que tudo isto quer dizer que vão existir recursos, que vão existir reclamações por parte dos concorrentes que acabarem por ser vencidos, o que naturalmente pode demorar mais e pode atrasar mais todo o processo. E a segunda coisa que aqui queria referir é que seria extremamente importante que o novo governo revisitasse a opção de construção desta linha em bitola ibérica. É que nós não nos podemos esquecer que há alguns anos que a União Europeia tem andado a solicitar a todos os seus Estados-membros que usem a bitola europeia, aliás, solução essa que já foi adotada pela nossa vizinha Espanha, dado que tem toda a sua rede de alta velocidade construída e baseada em bitola europeia. Vejamos então agora no que se refere ao novo aeroporto de Lisboa. E também aqui, sinceramente, não deve haver motivos de grande hesitação ou dúvida, pois o facto é que a esmagadora maioria dos partidos que foram eleitos para a Assembleia da República, exceção feita ao PAN, que sempre defendeu a solução de Beja para o novo aeroporto de Lisboa, e o LIVRE, que nunca defendeu uma localização exata, mas que apenas defendeu a localização dos aeroportos fora dos centros urbanos, todos os demais assumiram ou a localização que historicamente vinham defendendo, sendo essa a localização Alcochete, ou comprometendo-se a tomarem como bom a decisão final da Comissão Técnica Independente, que, como se sabe, decisão essa que foi conhecida na semana passada. Ou seja, também no que respeita à localização, não deverão, nem sequer há razão para que existam quaisquer falhas ou quaisquer atrasos, mesmo considerando o atual quadro político. O que não quer dizer que não possa haver outro tipo de problemas. É que, tal como eu já tive aqui a oportunidade de sublinhar por diversas vezes, o atual contrato de concessão da ANA Aeroportos, celebrado entre o Estado português e a empresa Vinci, só prevê a opção do Montijo, que, como todos sabemos, está posta de parte porque a declaração de impacto ambiental não foi renovada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e também porque a própria Comissão Técnica Independente já tinha posto a solução de parte a quando da apresentação do seu relatório preliminar no final do ano passado. Ora, isto quer dizer que qualquer outra alternativa de localização necessária e obrigatoriamente vai envolver uma renegociação do contrato de concessão, mesmo que a hipótese escolhida incluísse uma solução dual com Santarém, que, como se sabe, é a única localização que fica para além a mais de 75 km de Lisboa, logo é aquela que fica fora do raio da ação da ANA, já que o outro equipamento, porque estamos a falar de uma solução dual, ou seja, de 2 aeroportos, teria que ser necessariamente o aeroporto Humberto Delgado, que assim está dentro do perímetro da atual concessionária. E que lá está, que é aqui que pode estar a grande dificuldade e a grande demora. É que estas não vão ser negociações fáceis, nem para pessoas com pouco conhecimento técnico dos assuntos, até porque elas acabarão, inevitavelmente, por comprometer o nosso futuro longínquo, já que envolverão as taxas aeroportuárias a cobrar pela ANA, mas também, para além disso, a prorrogação do prazo da concessão, como se sabe, termina, neste momento está previsto terminar em 2062, de modo a que estes sejam os 2 fatores que ajudem a concessionária a fazer face ao investimento no novo equipamento. Ora, tudo isto com uma situação política periclitante não vai ajudar, já que um governo que fosse suportado por uma maioria parlamentar mais alargada teria, obviamente, muito maior capacidade negocial. Em síntese, este é um caso claro em que o turismo pode e deve esperar o melhor e, para isso, deve exigir que os partidos honrem a sua palavra, mas, igualmente, preparar-se para o pior, pois tanto na ferrovia como no novo aeroporto de Lisboa há aspectos que podem continuar a adiar decisões que só por incompetência e até mesmo por incúria há muito que não foram tomadas. Estarei de volta na próxima semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaTurismoEmDestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem, para partilhar, para dar a sua opinião ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.